Muita gente precisando acordar. E para acordar, é exigido vários processos, né? Porque não é só simplesmente abrir os olhos. Não é como acordar no seu dia a dia enquanto você está encarnado. Enquanto você está encarnado, você está dentro daquilo que é real para você, daquilo que é aceitável para você, daquilo que é permitido para você. Não que alguém permita, mas que você está permitindo, porque tudo é você, tá? O que você permite. Se o outro tá te dominando, é porque você, de certo modo, tá permitindo. Ah, mas Rosita, e quando for uma criança? Porque tudo é tão relativo. Então, às vezes, a gente tem que tocar nesses exemplos para poder questionar, né? Até que ponto é uma coisa, até que ponto não é aquilo. E quando é uma criança, aquela criança ela tá ali suscetível. Poxa, é óbvio que ela não tem controle dela. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que ela é um conjunto de coisas. Eu não estou nem me referindo a encarnações, tá? Eu não estou nem me referindo ao espírito em si, mas à carne, porque quem manda aqui é a carne, tá? E você controla a carne, tudo bem. Mas antes de você controlar, antes de você pegar controle da tua carne, a tua carne tá te dominando. Você nasceu, opa, tua carne tá te dominando. Não é opcional você mamar na sua mãe, você ter que se alimentar. Não é opcional. Não é opcional você ser carregado pelas pessoas, você não poder andar sozinho. Você, sabe, se você tiver que se locomover, você vai se arrastando. Isso se arrastar. Desculpem falar desse termo, mas é para vocês poderem ter aquele choque de realidade e poder abrir alguma coisa agora, nesse momento. Então, veja bem, vocês poderem entender. Então, não é opcional, é opcional mais tarde, quando você começa a pensar, quando você começa a abrir mais. Entende? Então, hoje é opcional, mas antes não era, tá? Antes, quem domina é o que tem na tua carne, são as permissões dos seus antepassados, da tua origem de carne, da tua árvore genealógica, dos seus genes, tá? Que não é o nome, tá? É aquilo consanguíneo, é aquilo que tá ali na tua genética, é o teu DNA. Enquanto você não pegou teu cedro na mão e não tá governando, você é governado. Então, quando eu me refiro no renascimento, é aquela descoberta que você começa a perceber tudo aquilo que você antes não estava controlando porque você não tinha ciência. A partir do momento que você começa a ter ciência, aí sim você entra num processo de autodomínio, autocontrole, né? Autocontrole primeiro, depois vem o autodomínio. Como é que você vai controlar uma coisa desgovernada sem controle? Como é que você vai dominar? E se você não domina, você é dominado. Então, esse é o princípio. Essa é a base. Diversos áudios meus, eu explico ali, ó, criteriosamente. Minha gente, eu vou afirmar o seguinte, a vocês todos. Todo esse meu trabalho não é bem-vindo ainda para muita gente. Tem muita gente cega. Tem muita gente ainda preferindo sofrer ou se iludir. Enfim, cada um escolhe seu sofrimento, mesmo que seja prazeroso. É verdade. Então, só quando a pessoa começa a querer acordar, esse ensinamento vai cair como luva, vai cair como luva, vai encaixar como luva na pessoa, mas antes vai cair na mão dela, quando ela quiser. Porque esse trabalho não é meu, Rosita, tá? Esse trabalho é cósmico, é de Deus, quer dizer, é sim, da Rosita, tá? O que eu me refiro não é da Rosemary. É da Rosita, vamos dizer assim, é da senha, é do nome senha, é de algo maior, é de algo que foi planejado muito antes, é de algo que eu não tenho controle. Por quê? Porque é de dentro para fora. Quando eu digo controle, é que tipo, é tão maior, eu sou tão pequena para poder mandar no negócio todo, eu não mando no negócio todo. O negócio todo é que me recruta para poder é, colocar avante aqui na carne, na terra.
Vocês percebem? Então, muita gente está precisando desse encontro, muita gente está precisando desse despertar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, a primeira parte foi feita na data do qual eu fui citado. Mas essa segunda parte está sendo feita numa sexta-feira, dia 24 de janeiro, às 5 horas e 47 minutos da tarde. Não estamos no horário de verão. Tá? E nós estamos em janeiro de 2020. Mas, puxa, Rosita, por que tanto tempo? Porque não é eu que controlo. É o momento. Sabe? Você pode chamar de Deus, eu chamo de algo bem maior. Sabe? É tudo que você se refere a Deus, só que muito maior. Muito mais disciplinado, muito mais controlado. Então, às vezes eu quero fazer as coisas naquele momento e às vezes não dá e eu fico nervosa, porque. Mas porque depois que eu vejo, meu Deus, tinha que ser naquele outro momento, não naquele. Nossa, por que eu não vi isso antes? Sabe? Então é aquela coisa. É sempre uma surpresa. Cada áudio meu é uma surpresa. Eu nunca sei exatamente no que vai dar. Nada é programado, nada é escrito previamente. Eu não tô lendo nada. Entende? Então não é editado, vocês percebem que é inteiro, é integral, não é editado para poder tirar o gaguejar, os as, enfim, né? Aquelas coisas todas, para deixar tudo bonitinho, como manda o figurino. Não, as pessoas acabam ficando tão acostumadas que elas padronizam tanto o meio que elas acham melhor ouvir, que elas acabam não dando atenção para os áudios mais crus, e portanto mais autênticos, mais reais, mais verdadeiros, mais não que os outros não sejam, depende também de como que a gente vai se referir, né? Que tipo de verdade a gente tá falando. A gente não tá falando da manipulação, tá? A gente tá falando da verdade mesmo, né? Seria opcional eu chegar para vocês e editar. Mas eu não faço isso porque no dia que vocês ouvirem um áudio ou assistirem um vídeo meu editado, não fui eu que editei. Eu nunca fiz, nunca vou fazer um áudio ou um vídeo editado. Por quê? Justamente para proteger dos picaretas, né? Futuramente. Justamente para proteger das pessoas inescrupulosas, né? Das pessoas que não têm escrúpulos, das pessoas que querem manipular, das pessoas que querem difamar, das pessoas que querem não simplesmente criticar, mas tirar do ar, das pessoas que não querem que ninguém melhore, das pessoas que querem manter inconscientemente as pessoas no estado da carne, vegetando. Interessante, né? No estado da carne, vegetando. Né? Porque o intuito maior é sair do provisório. Para sair do provisório tem que sair da carne. Para sair da carne existem trâmites, existe uma mecânica, existe uma ordem a ser cumprida. Tá? Por isso que a emo, gente, a eterna mística da humildade oculta, ordem iniciática aos mundos internos, ela existe. E ela tá muito além daquele grupo secreto que a gente mantém no Facebook, tá? Ok? Então é bem diferente. Não tem nada a ver com todas essas, vamos dizer assim, essas parafernálias que tem, né? Que tem por aí, ok? Bom, eu saí de onde eu tava, eu gosto de ficar num lugar só, no meu ambiente, fazendo o meu áudio, mas às vezes eu tenho que driblar, né, para não correr o risco de vocês ouvirem barulho de vizinho, voz alta, isso e aquilo, e música dos outros, tal. Então eu tenho que driblar. Então eu saio de um ambiente e vou para outro correndo, né? Então, caso alguém perceba alguma coisa, eu já estou explicando, ok? Mas Rosita, por que você nunca mais fez vídeo, né? Com você, mostrando você, o seu rosto?
Porque, minha gente, o nosso trabalho, ele é um eterno desenvolvimento em busca do aperfeiçoamento. E é muito melhor as pessoas me ouvirem do que elas me assistirem, me vendo. Elas prestam atenção melhor. E o meu objetivo, do qual eu faço que é o motivo do qual eu ministro esses áudios, vídeos, e só tá em modo vídeo esses áudios para poder estar no YouTube, ok? E às vezes é mais fácil para poder manusear, é mais fácil para você poder ouvir, é mais fácil para você poder acessar. Então é uma questão de acesso. É um meio rápido, né? Você fica ali ouvindo e você presta atenção. Ah, mas Rosita, não tem que ser aquele, como na linguagem da programação neurolinguística, você não precisa ser auditivo para você poder prestar atenção pelo ouvido. Não necessariamente. Todos nós temos que ter todos. Ser sinestésicos, visuais e auditivos. Tá? E tem o do tato também, né? Tá? A gente não pode ser só uma coisa ou outra. Tá? Mas quando se trata de, por exemplo, como é que você vai receber uma frequência binaural, por exemplo, se não for através da audição? Mas, Rosita, a gente pode sentir também. A gente pode sentir também. Tá? A gente pode. A gente pode sentir, a gente sente a frequência. A frequência ela vem, mas você não pode ver. Você enxerga? Não. Você só vai ver se ela produzir algum efeito. Certo? Então, você percebe que o visual te atrapalha? Porque você só vai ver se produzir algum efeito. E aí aquela coisa do crer pra ver, né? Vocês estão conseguindo me entender, gente? É bem profundo, né? Mas se abram, igual essa figura aí de Davi, se abram. Se abram, se abram. Se abram para receber toda essa conquista, toda essa vitória, todo esse processo de libertação. Tá? Vamos lá, minha gente. A gente vai agora pro Salmo, finalmente, né? É que fazia tempo que eu não conversava com vocês, então eu tinha que passar algumas coisas, tá? Então a gente vai pro Salmo 53, tá bom? Então esse é o 9º áudio que vai completar aí, tá? Vai dar continuidade à playlist do Retiro Espiritual, com o nome de Retiro Espiritual de Carnaval e de Quaresma de 2019. Mas vocês já sabem que eu estou ministrando apenas o curso O Segredo de Davi, que vocês vão utilizar para o ano que vocês quiserem, para o momento onde vocês estiverem preparados para essa transformação. Claro que nenhum desses retiros vão anular, tá? Vão anular os outros áudios. Os meus outros vídeos, meus outros materiais, meus outros livros. Não vai anular, porque uma coisa depende da outra. Quanto mais você conhecer do meu trabalho, melhor você vai entender o nosso curso Segredo de Davi. Tá certo? Então vamos lá, minha gente. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Então vocês sabem, né? Levando tudo que a gente já falou, levando tudo que a gente já propôs, levando tudo que a gente já explicou, né? Não é interessante para nós saber o que é masquil, saber quem é aqui, mas sim a função, o que provocava no Davi e como ele se comportava, como ele se posicionava, qual é a postura que ele tinha diante de tudo e de todos. É isso que vai nos interessar, a postura, que é para a gente tomar partido da nossa vida, da nossa existência, muito mais do que vida só, mas sim nossa existência, e trilhar o verdadeiro caminho para nós. Tudo bem? Que tá no nosso interior, não tá fora, né? E não depende de ninguém, depende só de nós. Masquil de Davi para o cantor Mor sobre Maalate. Disse o nécio no seu coração. O nécio, né? Aquela pessoa que vocês já sabem. É aquela pessoa tola, né? Não há Deus.
O Nécio diz: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido a abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. É tão atual, vocês percebem? Né? Tipo, o Nécio, ele diz ao seu coração porque ele acredita, né? Ele diz para si mesmo: puxa, não tem Deus, não existe Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Quantos de nós, seres humanos aqui na Terra, pensamos assim a maior parte da nossa vida? E depois que a gente acordou e viu, meu Deus, como eu estava iludido, iludida. Não é verdade? Bendito é aquele que sabe que isso não é verdade. Que isso que eu me refiro, que existe Deus sim. Que isso que o Nécio disse não é verdade. Porque há Deus. A corrupção não depende de Deus, não depende da vontade de Deus. Existe algo, um vácuo, chamado livre-arbítrio, que fica entre o ser e o não ser, entre o sim e o não. É uma lacuna. Por que essa lacuna? Porque ainda existe, é a gente que vai preencher essa lacuna. A partir do momento que a gente preenche, que a gente se encontra, a gente sai da corrupção, a gente deixa de se corromper, a gente deixa de corromper e deixa de aceitar a corrupção. A gente não tem mais dúvida, a gente não tem mais medo, a gente não tem mais medo e, portanto, não tem mais dúvida. A gente não fica mais entre os dentre os sis e os serás, como diz o Gasparetto. A primeira expressão que eu, essa expressão, a primeira vez que eu ouvi, foi através do Gasparetto. Eu sempre levo o nome dele, dentre outros autores, quando eu lembro da origem do qual eu comecei a entender algumas coisas. Então, muitas delas foi através de oriundas de canalização, eu mesma recebi, mas outras, nossa, eu tive auxílio de N autores, que eu cito todos. Eu não deixo ninguém para trás. Sabe? Por que isso, gente? Uma questão de gratidão. Que trabalho autêntico seria se a pessoa não ser grata, se a pessoa ocultar alguma coisa, se a pessoa quiser colher os louros? Primeiro, esse trabalho não é para colher louro. Não, esse trabalho não é por vaidade. Esse trabalho não é em busca da fama. Entende? Outra coisa, gente. Tem pseudos videntes aí que, na verdade, são espraguejadores, são falsos profetas. Tá? Infelizmente, o que eles fazem é abominável aos olhos de Deus. Porque não é possível. Como é que pode você ter ciência desde 94, antes até, eu sabia, desde 1994, bem antes até, eu sabia que os mestres, eu sempre soube através do gnose, eu sempre soube que os mestres seguravam qualquer tipo de tragédia em determinados locais. Quer dizer, os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca, eles seguravam. Aí você pensa, puxa, que bacana, né? O bem segura. Aí você olha um tonto, como diz o mestre Samael Maior, você olha um tonto, se achando vidente, aí começa a amedrontar, porque ele quer muito fama. Então ele começa a amedrontar todo mundo. Olha, vai vir tsunami pra cá, que é o que eu tô falando. Aí ele bate o pé, aí ele espragueja, porque se não acontecer, aí ele não vai ser visto como vidente. Ele quer muito ser aceito. Então é um problema psicológico dessa pessoa, um problema psiquiátrico. Essa pessoa está se tornando um sociopata. E um dia isso tem que ser caracterizado como um crime. Que a pessoa que torce praticamente, porque já não é mais vidência, não é profecia. Não é profecia. Isso já passou daí, já passou todos os limites aceitáveis por Deus, por algo bom. Não é mais algo bom. A pessoa que fala com toda a ferocidade, não me desmintam, ou seja, não aceita controvérsia, né? Não aceita crítica, não aceita. A pessoa que duvida de mim, você que tá duvidando de mim, vai acontecer tal coisa. Não disse que fulano ia se ferrar, não disse que fulano ia morrer, não disse que ia acontecer tal coisa. Mas aí começa o jornalismo, né?
Porque tem o verdadeiro jornalismo e tem o falso jornalismo. Tá certo? Por conta do falso jornalista, o verdadeiro jornalista tá pagando. Abram os olhos. Ok? Infelizmente, tá, gente? Infelizmente. Tá certo? Mas, enfim, com o tempo vocês vão ter olhos para enxergar tudo isso. Não vai precisar de alguém falar para vocês. Vocês vão enxergar os falsos profetas, os verdadeiros, aquele que realmente tem a alma divina, que realmente a pessoa ela tá ali para ajudar de verdade, e as pessoas bagaceiras que, sabe, estão ali para ego, estão com orgulho à flor da pele, não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver, sabe? Olha, é lamentável. Eu levei anos, desde 2010 eu levei anos para limpar o nome dos videntes, ou seja, porque vidente era caracterizado como falso vidente. Era sinônimo, vidente era sinônimo de charlatão. Quando você ouvia a palavra vidente, já se falava de charlatão. Ah, não existe vidente. O hino era, não existe vidente. De repente a Rosita foi, deu a cara a tapa, defendeu os videntes, abriu o caminho para os videntes, para esse idiota, né, só falando assim mesmo, sujar de novo a barra dos videntes, porque vai ficar feio para ele e para todos nós. Só que eu não tenho nada a ver com isso, então eu tô deixando bem claro, porque não faça presepada. Não faça presepada, isso é ridículo. Já tentaram me encaixar, era pra hoje eu ter um programa de TV, porque tinham me convidado. Aí depois entrou uma outra que diz que é sensitiva, só que também é da pá virada, tipo, não faz exatamente o que tem que ser feito com o comando figurino. Já falei isso aqui em outros áudios. Porque, tipo, você tem que manipular um pouquinho. Você não pode falar a verdade autêntica, porque a verdade autêntica choca. E aí você tem que ser maleável. Então, gente, ou você é ou você não é. Como eu sou, e eu não aceito ter que ficar, mas olha, isso você não vai poder falar. Olha, assim você também não vai poder fazer. Opa, já não dá. Porque ou é ou não é. Ou eu falo a verdade, falar mentira eu não falo. Ah, mas você não pode falar a verdade. Todo mundo espera uma resposta sua, você vai ter que mentir. Não minto. Não minto. Então eu prefiro me calar. Vocês estão me vendo caladinha esse tempo todinha também, né? Né? Pois é. Também, dentre outras coisas, tá? Mas como dizem, né? Eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou fazer um trabalho mais de conscientização. E levando em conta tudo que já foi ministrado, mas vai ser um trabalho mais coletivo. Vai ser um trabalho mais para puxar as orelhas mesmo, de uma maneira tranquila, não ofendendo, não rebatendo, não, mas vai ser de uma maneira bem tranquila, ao ponto das pessoas poderem entender, chamando as pessoas para a realidade. Porque tá cheio, quando acontece alguma coisa, aí um monte de gente faz vídeo. Só que eu tenho visto, gente, ninguém fala o que tem que ser falado de verdade para poder tirar a pessoa do transe. Não, fica todo mundo dentro de uma noia coletiva e fica ali num transe que tá todo mundo indo para um lugar que nem sabe para onde vai, porque tá todo mundo sendo conduzido. E a hipnose tá aí, né? E o nazismo querendo retornar, né? Porque usou a hipnose lá atrás e vai usar de novo. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais zumbizadas. Esse é o risco, esse é o perigo. E eu não tô segurando mais ninguém. Tô deixando cada um no seu quadrado, não adulo mais ninguém. Quer, não quer, não me importo mais. Vou continuar seguindo. Então vamos lá, minha gente? Então, resumindo aqui, o Nécio, realmente, né? Ele não vê futuro. Então ele não vê valor no interno, porque ele valoriza o externo, porque ele não crê em Deus, ele não sabe as coisas de Deus, ele não conhece. Ele desconhece as coisas de Deus. Ele acredita mais na corrupção, ele dá força, ele acaba dando força à corrupção. E ao corrompido, ele teme o corrompido. Então ele se corrompe, que é para não parecer diferente. E ele não tem que lutar, porque afinal, lutar é inútil. Lutar é inútil, não dá para lutar. Então você tem que o quê? Ocultar-se, não fazer parte. Não, mas muitos preferem fazer parte.
Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Veja bem, nesse versículo 5, o que quer dizer com isso? O que ele quis dizer? Os ossos, qual é a função dos ossos, gente? Os ossos, eles te mantêm de pé, né? Não é? É estrutura, não é isso? Então, olha só. Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Deus desestruturou. Certo? O teu inimigo. Aquele que estava ali servindo como pedra de tropeço. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Parece confuso esse salmo, né? Você não sabe quem é que está falando aqui. É o Nécio? Até que ponto é o Nécio? Até que ponto é o salmista? Né? Mas olha só. Então, tu o confundiste porque Deus os rejeitou. Então, por que Deus rejeitou? Porque ele tem vontade? Porque é opcional para Deus? Não. É a natureza. Não confundam tendência, que é do ego, com a natureza. A tendência, normalmente, os futuros são feitos baseados nas tendências. A natureza está aí. É uso e fruto nosso. A gente sabendo utilizar a natureza, né? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que também tem base nos princípios, aliás, dos quais os princípios são baseados, que primeiro vem a natureza, depois vem os princípios se fincam naquilo que é real, naquilo que é válido, naquilo que é eterno. Vocês vão modificar as tendências. Aí vocês podem fabricar uma tendência ao melhor. Em vez de a pessoa tender ao fracasso, ela vai tender ao sucesso. Então tudo é fabricável, mas não manipulável. Tem muita gente que confunde, tem muita gente com cabeça de manipulador ainda. Ah, mas eu vou fazer o bem. Opa, você está fazendo o bem mesmo ou você está manipulando para aquilo que você acha que é o bem, mas na verdade não é? Que vai mexer com o livre-arbítrio de outras pessoas. Se alguém tiver que perder para o outro ganhar, não é bem, não é do bem. Vocês têm que aprender tudo isso, minha gente. Tem que estar na ponta da língua, tem que estar na ponta da sua existência, todos esses princípios. Vocês têm que se basear nisso, viver nisso, respirar isso, agir nisso, pensar nisso, sentir nisso. Que aí sim vocês vão estar com Deus e a partir desse momento, aí sim, automaticamente, as coisas vão, né? Ah, o Salmo 91 é o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Porque Deus está contigo. Não é que Deus está contigo, você está com Deus. Por isso ele está você. Você é ele está em você. Você faz parte daquilo. É uma coisa só. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará em Israel. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará em Israel. Então vocês percebem, gente, que não adianta a gente cair na corrupção. Ah, Rosita, Brasil já era. Ah, eu vou entrar na Polícia Civil agora. Ah, eu tenho ética, eu tenho moral, eu quero fazer tudo certinho. Aí você chega lá, aí possa ser que você encontre uma pessoa que não seja boa
E não só uma pessoa, mas todo mundo, que nem aqueles filmes. Não vou entrar muito em detalhes, tá? E que nem aqueles filmes que você vê, todo um monte de corrupção, prefeito corrupto, presidente corrupto, todo mundo corrupto. E aí você se sente sozinho. Como é que você vai fazer? Você ora. O Salmo de Davi aqui, o segredo de Davi, vai te ensinar direitinho o que você fazer. Mas fazer parte, nunca. Nunca, senão você vai ter a marca da besta. Ah, mas se eu quiser comer, se eu quiser beber, eu vou ter que ter essa marca. Eu vou ter que estar corrompida. Você não precisa. Ou você confia nesse momento, ou você confia. Você acredita mais no mal que você está vendo do que no bem? Então você tem que crer para poder ver? Não, esse teu princípio. Você não pode deixar teu princípio nisso. Vocês percebem, gente, que tudo é uma questão aqui de sobrevivência? Aqui, o segredo de Davi, a lei da sobrevivência. Sobrevivência não de se submeter ao mal para poder sobreviver, não. Sobreviver sem precisar se submeter ao mal. Esse é o verdadeiro manual de sobrevivência de Deus. Como sobreviver sem se corromper? Essa é a verdade. Tá certo, minha gente? Tá? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente retome, tá? Algum salmo, esse é o Salmo 53. Mas se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais, é o que eu falei aqui. O que vai a nossa base, o que vai importar pra gente de verdade é o ensinamento em si. É a postura, é a posição, é a ordem. E não quem é quem. Claro, é aceitável as pessoas já saberem quem é quem. Talvez até acrescente esse ensinamento que eu estou ministrando para vocês agora, acrescente até. É muito bem-vindo os evangélicos receberem esse ensinamento. Eles vão ter outros olhos, eles vão ter olhos maiores, eles vão encontrar, sabe? Eles vão começar a passar a enxergar coisas que eles não enxergavam antes, pelo modo que é ministrado, que veio ministrado para eles alguns o evangelho, vamos dizer assim, né? Tá? Então, é isso, tá bom? Vou deixar todos vocês com um forte abraço, fiquem ligados na luz e até o próximo áudio. Tchau, tchau.